Olá, meus amigos, satisfação estar com vocês mais uma vez. Nosso culto de hoje é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês esse momento em que a palavra de Deus vem para inspirar nossas escolhas e nossas decisões. Estamos dentro do calendário litúrgico na celebração do Domingo da Santíssima Trindade. Passamos Pentecostes e agora então Santíssima Trindade. Tudo aquilo que diz respeito ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo estão dentro desse momento agora de reflexão. E hoje nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente do tradicional dos nossos cultos aqui da nossa comunidade, porque em vez de fazermos uma pregação, ou temos a mensagem mais voltada para aspectos práticos da vida cristã, nós vamos para um aspecto mais teológico, um pouco mais de sistemática dentro da nossa abordagem de hoje. Então você vai perceber que tem um pouquinho de diferença aí na abordagem. Igual, nós estamos juntos na palavra de Deus que nos inspira sempre. Seja bem-vindo para esse momento. Convido você então a fazermos nosso primeiro movimento, que é de irmos ao altar pedir o perdão de Deus. Chegamos então na presença do Senhor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós buscamos a Tua presença nesse dia em que celebramos a Santíssima Trindade, a Tua presença como Pai, a Tua presença como Filho, a Tua presença como Espírito Santo na nossa vida, que dão para nós o sentido verdadeiro de tudo aquilo que somos e temos. Pedimos a Deus que sejas paciente ao nos receber, pois trazemos a Ti todas as nossas imperfeições, todos os nossos pecados. Pedimos que sejas amoroso, nos recolha na Tua graça e no Teu amor e nos dê o perdão de todos os nossos pecados. Conduze também os nossos movimentos de vida para que saibamos escolher sempre aquilo que está de acordo com a Tua santa vontade. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Então, se você está verdadeiramente arrependido de todos os seus pecados, se você crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você tem fé no perdão do Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja bem-vindo ao momento do perdão. O perdão é oferecido para todos nós quando nós estamos verdadeiramente arrependidos. Sendo assim, se você está arrependido, anuncio a você a graça de Deus e perdoa todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Na sequência do perdão, agora já estamos prontos para receber a palavra do Senhor. Vamos abrir então a nossa Bíblia no Salmo número 8 para fazer a primeira leitura do dia. Salmo número 8, que fala sobre
a grandeza de Deus e o valor do ser humano. E diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste o poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele, as ovelhas e o gado, e os animais selvagens também, os pássaros e os peixes e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Santo, 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 Santo és tu, Senhor. Santo, 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 Santo é teu amor. Glória e majestade enchem terra e céus, ricas bênçãos manam do bondoso Deus. Santo, 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 Santo és tu, Senhor. Santo, 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 Santo é teu amor. Soam mil louvores ao Senhor e Rei, que em amor profundo guarda a sua grei. Santo, 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 Santo és tu, Senhor. Santo, 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 Santo é teu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Consolador. Todos os remidos cantam teu louvor. Chegamos ao momento da leitura do Antigo Testamento, que nós encontramos em Provérbios, capítulo 8, versículo 1 a 4. E depois do versículo 22 em diante. Diz assim a palavra: Escutem, a sabedoria está gritando, a compreensão está chamando em voz alta. A sabedoria está no alto dos morros, na beira da estrada e nas encruzilhadas dos caminhos. Está na entrada da cidade, perto dos portões, gritando. Eu estou falando com todos vocês e faço um pedido a todos os moradores da terra. Versículo 22 agora. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada há muito tempo, no começo, antes do princípio do mundo. Nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fontes de água.
Nasci antes das montanhas, antes de os morros serem colocados nos seus lugares, antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando Ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Estava lá quando Ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar. E quando ordenou as águas que não subissem além do que Ele havia permitido. Eu estava lá quando Ele colocou os alicerces da terra. Estava ao seu lado como arquiteta e era a sua fonte diária de alegria, sempre feliz na sua presença, feliz com o mundo e contente com a raça humana. Esse é o texto de Provérbios de hoje. Deus está presente, Pai onipotente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados, ante Deus prostrados, reverentes o louvemos, com amor Salvador, invisivelmente Deus está presente, Cristo está presente, bênção permanente, do seu sangue recebemos, com seu sacrifício fez o Pai propício, e perdão inteiro temos, padeceu e morreu obedientemente, Cristo está presente, sempre estás presente, Deus onisciente, Santo Espírito divino, tua luz bendita, nossa mente habita, pelo claro e doce ensino, ensinar, consolar, verdadeiramente, vem, ó Deus potente. Vamos então compartilhar agora o texto que está em lugar da epístola de hoje, que é o texto de Atos dos Apóstolos. E nós vamos lá no capítulo 2, versículo 22, encontrar esse texto que diz assim: Pedro continuou: Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por Ele, pois por meio de Jesus Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no mundo de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: Eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele estava do meu lado direito, para que nada me deixasse abalado.
Por isso o meu coração está feliz e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança. Pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida e a tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isto: meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas disso. Esta é a palavra da epístola de hoje, então. Em Jesus, amigo, temos que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os pecados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor. Vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. O teu melhor amigo, fala Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados se humanou. Veio com
seu sangue puro, dos pecados nos lavar, paz na terra e no futuro. Vida eterna vai nos dar. Compartilhamos agora o texto do Evangelho. Nós encontramos em João capítulo 8, versículo 48 e seguintes, que diz assim: Eles disseram a Jesus: Por acaso não temos razão quando dizemos que você é samaritano e está dominado por um demônio? E Jesus respondeu: Eu não estou dominado por nenhum demônio. Respeito o meu Pai, mas vocês não me respeitam. Não procuro conseguir elogios para mim mesmo, mas existe alguém que procura consegui-lo para mim, e ele é o juiz. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Então eles disseram: Agora temos certeza de que você está dominado por um demônio. Abraão e todos os profetas morreram, mas você diz: Quem obedecer aos meus mandamentos, meus ensinamentos, não morrerá nunca. Será que você é mais importante do que Abraão, o nosso pai que morreu? E os profetas também morreram. Quem você pensa que é? E ele respondeu: Se eu elogiasse a mim mesmo, os meus elogios não valeriam nada. Quem me elogia é o meu Pai, o mesmo que vocês dizem que é o Deus de vocês. Vocês nunca conheceram a Deus, mas eu o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei mentiroso como vocês. Mas eu o conheço e obedeço ao que ele manda. Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu esse tempo e ficou feliz. Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Perguntaram eles. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou, respondeu Jesus. Então eles pegaram pedras para atirarem Jesus, mas ele se escondeu e saiu do pátio do templo. Esse é o Evangelho de hoje. Seguimos agora da nossa confissão de fé com as palavras do Credo Niceno. Hoje usaremos o Credo Niceno em função da celebração da Santíssima Trindade. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, em uma única santa Igreja cristã e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Ó Santíssima Trindade, de ofuscante resplendor, és a fonte da bondade, donde emana o puro amor. Pai celeste poderoso, nosso eterno Criador, vem, recebe gracioso dos teus filhos o louvor. Verbo e carne revelar
nada, nosso Redentor Jesus, pelo mal foi condenado, nos salvando sobre a cruz. Vem Espírito da vida, a verdade declarar, que nossa alma deprimida sempre pode consolar. Muito bem, meus amigos e amigas, nós vamos hoje então ter uma abordagem um pouquinho diferente desse momento de reflexão. Como eu falei para vocês no início do culto, é uma abordagem um pouco mais sistemática, uma abordagem de tema doutrinário e não de vida prática. E para isso nós vamos seguir o Catecismo de Martinho Lutero. Nada melhor que esse livrinho que tem tantas explicações, é um verdadeiro tesouro de doutrina que nós temos dentro da nossa igreja. Hoje estamos celebrando o dia da Santíssima Trindade. Hoje no culto nós usamos o credo niceno como símbolo dessa celebração. Nós temos 3 credos que nós conhecemos como documentos oficiais da Igreja Cristã: o credo apostólico, o credo niceno e o credo atanasiano. São abordagens em tempos diferentes de um mesmo assunto, a Santíssima Trindade. A nossa igreja, ela tem como ênfase a Trindade. Tudo o que nós fazemos sempre em nome da Trindade. A nossa estrutura litúrgica, por exemplo, se você prestar atenção, toda a nossa liturgia sempre é repetindo a ideia da Trindade. Cada vez que nós usamos um termo 3 vezes que nós repetimos, por exemplo, o Aleluia Tríplice, ou então quando nós cantamos Santo, 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 Bendito, 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 lá na Santa Ceia, quando nós cantamos depois do Salmo, Glória ao Pai, ao Filho, ao Santo Espírito, quando nós iniciamos o culto, iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando terminamos a bênção, depois da bênção cantamos 3 vezes o Amém, né? Essas práticas, elas são práticas litúrgicas para enfatizar a ideia da Santíssima Trindade. Nós somos uma igreja trinitária. Né? Não temos a ideia de separar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como em alguns segmentos religiosos a gente percebe que existe uma ênfase, ora, no Pai, outros têm uma ênfase no Filho e outros têm ênfase no Espírito Santo. Então as igrejas mais ou menos se caracterizam às vezes por essas ênfases. Nós não temos uma ênfase maior para um do que para o outro. É um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, igualmente adorados da mesma forma, com a mesma intensidade, com a mesma presença. Então, nesse dia que a gente está lembrando isso, que é um marco tão importante dentro da história da igreja, que é tão forte, nada mais do que importante do que a gente dar uma aprofundada nesse tema. E por isso que eu trago essa proposta, para a gente pensar um pouquinho sobre o credo dentro da nossa confissão. Então, Martinho Lutero, ele coloca o credo como uma das partes principais do seu catecismo, são 6 partes principais, né, do catecismo menor, e ele coloca o credo como uma dessas partes em destaque. Né? E ali nós vamos olhar que na explicação que o Dr. Heinrich Christian Schramm, que é o que comenta o catecismo de Lutero, é um amigo de Lutero que mais tarde vai fazer comentários sobre o catecismo, que dá para nós a consistência do que nós conhecemos como catecismo menor hoje. Né? Esses comentários, eles não são de Lutero, eles são do amigo dele. São bem importantes, tem várias perguntas ali que podem nos situar dentro da história do credo apostólico. Né? Então o credo, ele começa perguntando o que quer dizer o credo. E ele vai responder que o credo é uma confissão de fé, é isso. Né? É a nossa identidade, digamos assim, a nossa carteira de identidade e de fé. No que nós cremos? Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, cremos em Jesus Cristo e cremos no Espírito Santo. Ponto. Essa é a nossa identidade de fé. Né? Nós achamos essa identidade de fé, segundo o que diz aqui, no Evangelho. É lá que se encontra a raiz dessa identidade de fé. E o Evangelho nada mais é do que a boa notícia da salvação que Deus deixou para todos nós. Né? Então nós temos aqui já uma referência bem importante, que a nossa fé ela está alicerçada no Evangelho de Deus.
aquilo que cremos na Santíssima Trindade, bem importante também dizer para vocês que não existe esse termo dentro da Bíblia, Santíssima Trindade. Não existe nem a palavra Trindade. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Lutero e os teólogos lá que criam essa terminologia Trindade, né? Então é uma terminologia que temos. Essa Trindade que fundamenta a nossa fé, ela não é uma Trindade que está alicerçada em qualquer outra raiz, a não ser no Evangelho de Jesus Cristo. Começando então o primeiro artigo, Lutero divide em 3 artigos, né? O artigo da criação, falando do Pai, o artigo da redenção, falando de Jesus, e o artigo da santificação, falando do Espírito Santo, né? Então, o que é esse Deus que nós dizemos? Ele pergunta, quem é Deus? Esse Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E responde, então, o Schwam responde, Deus é Espírito, é eterno, é onipotente, é todo-poderoso, onisciente, santo, justo, verdadeiro, bondoso, misericordioso e gracioso. Essas são as características desse Deus. Esse é o nosso Deus, é um Deus perfeito, santo e bom, e que nos inspira para essa perfeição e santidade também. É a nossa referência de fé. Então nós seguimos com essa identidade e seguimos também no intuito de nos tornarmos parecidos com Ele, porque Ele mesmo diz, santos sereis porque eu, vosso Deus, sou santo. E esse Deus verdadeiro, ele pergunta, quem é o verdadeiro Deus? Nós dizemos que nós cremos no verdadeiro Deus. Para nós, cristãos, que temos a nossa fé baseada no Evangelho, o Deus verdadeiro é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 pessoas distintas em um único Deus. Um pouco difícil de entender isso, mas é assim que funciona. Para nós, esse é o Deus verdadeiro. Mas tem outras religiões que também têm seus deuses e dizem que são verdadeiros. Tem mesmo, e funciona assim mesmo. Cada um lá escolhe a identidade, né, do seu Deus. Nós não escolhemos, nós recebemos. Nós temos como revelação da palavra de Deus que este é o nosso Deus verdadeiro, o Criador do céu e da terra. As 3 pessoas, como é que elas se distinguem, né, o Pai, Filho e Espírito Santo? E aí o Schwam, ele responde assim, o Pai gerou o Filho desde a eternidade, o Filho foi gerado ou nasceu do Pai desde a eternidade, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde a eternidade. Ou seja, é uma única essência divina que existe desde sempre e para sempre. A eternidade é a característica principal desta força divina, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Crer em Deus, então, significa aceitar tudo aquilo que a palavra de Deus diz a respeito dele mesmo. E essa é a nossa escolha. Para nós, a nossa vida está centralizada na Bíblia. A Bíblia é o nosso alicerce para tudo aquilo que cremos. Nós, então, ele pergunta aqui, por que não dizemos em todos os 3 artigos cremos, mas dizemos creio? Por que a gente fala, né? Não é coletivo. Já que é a igreja, por que a igreja não diz cremos em Deus Pai? Mas a gente fala creio em Deus Pai, creio no Espírito Santo, creio em Jesus Cristo. E ele responde, cada um de nós diz creio, porque ninguém pode ser salvo pela fé do outro, mas cada um deve crer pessoalmente. Então aqui tem um detalhe importante, que a fé é identidade pessoal, cada um tem a sua identidade. A nossa identidade, ela é exclusiva e individual. Eu creio, eu não posso crer pelo outro, eu não posso emprestar a minha fé pelo outro, eu não posso fazer o outro crer como eu creio também. Então a fé é algo exclusivo, e nós temos então esse chamado já na confissão a dizer creio em Deus Pai Todo-Poderoso, exatamente para identificar essa nossa autonomia de fé. Muito bem. Muito bem, seguimos com o segundo artigo, que é o artigo então chamado artigo da redenção. E ali nós encontramos as palavras que nós falamos, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então, esse é o artigo que define agora Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele trata exclusivamente, então, de toda pessoa e obra de Cristo. Veja, é Deus agora se apresentando como Cristo. Jesus, o nosso Salvador, é o mesmo Deus, o Deus verdadeiro. O Deus que estava lá na criação
se destacou na criação como Pai, agora está presente na salvação da humanidade e se destaca nesse plano como Salvador da humanidade. Esse Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade. Está junto, a gente leu isso no Evangelho de hoje, que Jesus disse: eu tenho muito mais. Eles perguntaram: você não tem nem 50 anos e conhece Abraão? Você estava antes de Abraão já. Então, essa ideia desse Cristo que está eternamente junto com o Pai e que continua ainda até hoje, porque a eternidade ela não tem começo e também não tem fim, né? Então, Jesus Cristo, ele é... Nós entendemos que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus porque a Bíblia, segundo diz aqui no Catecismo, a Bíblia lhe atribui nomes divinos, qualidades divinas, obras divinas e honras divinas. Por isso nós entendemos que Ele é o verdadeiro Deus. A própria Bíblia atribui a Jesus Cristo, o Evangelho fala dele assim, e descreve Ele assim, como essa divindade associada ao Pai, junto com o Pai, né? Então, essa presença de espiritualidade conjugada, Pai e Filho, estão juntos pela Palavra de Deus revelados a nós desde a eternidade. Então, Jesus é o nosso verdadeiro Deus. Na pessoa dele, nós temos a salvação e o perdão de todos os nossos pecados. Jesus Cristo também é verdadeiro homem, diz aqui, porque ele nasceu da Virgem Maria. Então, Jesus Cristo tem dupla natureza, natureza divina e natureza humana. E nessa natureza humana que ele se torna o sofredor e expiador de todos os nossos pecados e perdoa todos os nossos pecados e se torna mediador entre nós e Deus. E vem para cumprir a promessa lá de Deus de Gênesis 3, versículo 15, quando ele disse para a mulher: da tua descendência, o teu descendente nascerá e ele enfrentará o mal que vocês estão vivendo agora, simbolizado pela presença do diabo ali na serpente. O teu descendente vai esmagar a cabeça da serpente. E esse descendente então é Jesus Cristo, o Deus humanado, o Deus que se faz gente e que habita entre nós. Então ele tem essas duas naturezas, né? Elas estão unidas dentro dele. E elas estão presentes em tudo aquilo que ele faz. E aí ele pergunta, né? Para que fim o Filho de Deus se fez homem? Para quê? E ele responde: o Filho de Deus se fez homem para remir e salvar a humanidade pecadora. Tinha que ser gente como nós para nos salvar, para nos tirar daquele lugar de condenação que nós estávamos por natureza. Então o nosso Redentor é verdadeiro homem, mas também verdadeiro Deus. E como verdadeiro Deus, ele faz uso de todos os seus poderes para enfrentar o diabo, derrotar o diabo, vencer o diabo e aprisionar o diabo. Por isso ele desceu ao mundo dos mortos para anunciar ao diabo a sua vitória, para colocar o diabo no seu devido lugar e acorrentá-lo lá neste mundo das trevas. E Jesus Cristo, então, ele desempenha agora papéis diferentes dentro da nossa história teológica. Por exemplo, ele desempenha papel de profeta, e desempenha papel de sacerdote, e desempenha papel de rei também. Isso é o que está dentro do nosso catecismo aqui. Como profeta, ele vem para, pessoalmente, por meio de palavras e obras, para se manifestar ao mundo e continuar a pregação do Evangelho. Essa é a função de profeta. Como sacerdote, ele vem para sacrificar-se por nós e colocar-se entre nós e Deus para agradar a Deus e atribuir a nós as bênçãos de Deus. E como rei, ele vem para dominar todas as criaturas e proteger a sua igreja. Então essas são as finalidades, os ofícios de Cristo, os diferentes ofícios de Cristo. Ele se desdobra então em funções diferentes. Passa então essa ideia, né, desse Cristo que vem para nós para trazer a vida nova. Pelo seu padecimento e morte na cruz, ele traz para nós aquilo que nós sozinhos não teríamos como conquistar. Se faz o nosso Salvador. Essa humilhação de Cristo, ela consiste em que ele não tenha usado o seu poder inteiramente, a sua majestade, comunicada à sua natureza humana. Ele se entregou como ser humano. Deixou que o prendessem, deixou que o matassem, permitiu que isso acontecesse. Isso não foi uma vitória do mundo, uma vitória dos seus opressores. Isso foi uma permissão que ele deu para eles fazerem, para que se cumprisse o que Deus tinha profetizado já, que teria que ser entregue, né, para a salvação da humanidade,
o seu Filho Jesus Cristo. Então Jesus Cristo está nessa dinâmica de ser o nosso Salvador, de ser o nosso Rei, nosso Profeta e Sacerdote. E por isso Ele consegue então nos remir da morte e nos colocar na perspectiva da vida eterna. E é assim que Ele nos salva e é assim que Ele nos protege. Passamos agora para o terceiro artigo, que é o terceiro artigo chamado artigo da santificação. E ali nós dizemos então: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, que é a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Então aqui nós temos partes dentro desse artigo, do terceiro artigo. E ele pergunta quais são as 5 partes principais desse artigo. E ele responde: do Espírito Santo, da Igreja, da remissão dos pecados, da ressurreição da carne e da vida eterna. Então, o Espírito Santo é essa força dinâmica de Deus dentro da sua igreja agora. Cristo, Ele salva a igreja, Ele constitui a igreja. O Espírito Santo dá a manutenção. O Espírito Santo é que forma agora a igreja, juntando todos aqueles que creem em Cristo e que foram beneficiados pela morte de Cristo. Ele junta todos, Ele chama, congrega, ilumina e santifica todo esse grupo de pessoas que têm essa fé em Jesus Cristo. Essa é a função do Espírito Santo. O mesmo Deus que estava lá na criação, que estava ali na salvação, agora se projeta de uma forma diferente como o Espírito Santo para trazer para nós aquilo que nós não sozinhos também não conseguiríamos fazer. Não conseguiríamos nos agregar e nos juntar e formar a igreja cristã. O Espírito Santo é que nos dá essa dinâmica e que permite que a gente consiga fazer esse movimento. E a missão dessa igreja formada pelo Espírito Santo, ela é de levar Cristo para todos os demais e anunciar esse evangelho. E toda vez que a igreja prega essa palavra do Cristo e fala desse Cristo para o mundo, o Espírito Santo tem ferramenta para atuar no coração dos ouvintes e convertê-los à fé. Essa é a função do Espírito Santo. Então nós como igreja estamos chamados a anunciar o evangelho e o Espírito Santo ele converte as pessoas por aquilo que nós anunciamos e torna-se então o santificador da igreja. Ele nos coloca numa dinâmica de vida, de fé, de esperança e de amor. A dinâmica nova de vida. É a nova vida em Cristo, movidos pelo poder do Espírito Santo. Ele que nos permite viver essa dimensão de igreja militante. E nos dá a projeção de igreja triunfante, nos coloca no caminho da verdade que Deus tem para cada um de nós. Então, nesse sentido, o Schwam faz várias perguntas aqui sobre o que o Espírito Santo ainda faz. Ele diz: o que mais o Espírito Santo faz por nós? Ele responde: o Espírito Santo me santificou na fé verdadeira, isto é, pela fé ele me renovou o coração e me dá força para a luta, para a vitória contra o diabo, contra o mundo, contra a minha própria carne, bem como para viver piedosamente e praticar boas obras. Isso chama-se santificação em particular. Então, todo o meu movimento de fé, toda a minha sobrevivência, apesar de ser pecador, eu devo ao Espírito Santo, porque é Ele quem me dá essa clareza para fazer os ajustes que eu preciso, para fazer as voltas que eu preciso, para voltar ao arrependimento, para confessar o pecado, para pedir o perdão. Tudo isso é força do Espírito Santo, é Ele quem me move para isso. Às vezes, por mais que o Espírito Santo faça esse movimento, às vezes a gente resiste e acaba não fazendo aquilo que nós queremos. E às vezes nós não ouvimos o chamado, não ouvimos o convite e não atendemos a esse chamado e não comparecemos para que o Espírito Santo continue trabalhando dentro de nós. É preciso abrir a Bíblia, é preciso ler a Bíblia para que o Espírito Santo tenha ferramenta para trabalhar dentro dos nossos corações, do contrário não vai acontecer. O Espírito Santo trabalha somente através da sua palavra. Ele atua no batismo e ele atua através da palavra. A palavra que continua vindo para nós através das pregações e a palavra que vem para nós através da Santa Ceia também, junto com pão e com vinho. Essa atuação dessa palavra é dinâmica do Espírito Santo e Ele dá isso para nós. Então o Espírito Santo ele nos coloca numa dimensão de vida, né? Para que a gente participe da comunhão dos santos agora, né? A Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Essa igreja cristã, essa comunhão dos santos é totalmente obra do Espírito Santo. É Ele quem faz. Por isso que esses termos finais agora estão logados aí ao Espírito Santo, né? Crer no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, que já é o que Ele constitui, e Ele que faz a Santa Igreja,
Então já juntamos ao Espírito Santo. Santa Igreja Cristã é a comunhão, como diz aqui, a comunhão dos santos, a totalidade dos que creem em Cristo, todos os que creem em Cristo, mas somente os que creem em Cristo são membros dessa igreja invisível. Então não tem nada a ver com luterano, tem a ver com igreja cristã. Todos os que creem em Cristo são dessa igreja cristã, né? Essa igreja visível que a gente chama aqui. E depois ele fala então dessa graça divina, né, de sermos igreja. Santa Igreja Cristã, Comunhão dos Santos. Daí, dentro dessa igreja cristã de Comunhão dos Santos, nós vamos desfrutar do presente maior, que é a remissão dos pecados. Esse é o presente maior que a gente ganha já agora aqui. E por que isso é importante? Porque isso nos mantém na dinâmica da vida. Porque depois da remissão dos pecados, vem a ressurreição da carne e a vida eterna. São os presentes de Deus. E aí nós estamos encerrando a nossa caminhada dentro deste mundo, na companhia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja que interessante, né? Deus nos coloca dentro deste mundo, somos criaturas dele, ele é o nosso Criador. Eu não sou um fruto do acaso, mas eu sou filho de Deus, eu tenho a presença de Deus em mim, eu tenho a marca de Deus, sou povo de Deus. Eu fui resgatado por Deus em Jesus Cristo e eu fui agregado por Deus pelo Espírito Santo para ser a igreja de hoje. E essa é a igreja dentro da qual eu quero existir até o fim da minha caminhada, para que eu permaneça ligado àquilo que Ele me dá, vida eterna. Então a Santíssima Trindade, ela está totalmente vinculada a tudo aquilo que somos, a tudo aquilo que queremos ser, a tudo aquilo que podemos ser como igreja. Que Deus nos ajude para que possamos ser, de fato, essa igreja viva e ativa em torno da Santíssima Trindade. Amém. Gratidão, Senhor, queremos ofertar, está a teu dispor o que dignaste dar. Ó, faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Vamos lembrar nossos aniversariantes que temos aqui então nosso aplicativo dos últimos dias agora, do mês de junho. Nós vamos lá no dia 10 e vamos encontrar a Maderley. Um abraço para você e feliz aniversário, né, Maderley? Também encontramos o Lucas Souza, o Guilherme Garibaldi e a Fernanda Ramírez no dia 15. Então, por esses irmãos e irmãs, nós queremos trazer o nosso momento de oração e de agradecimento pela vida de vocês e mais um ano de vida. Também queremos continuar orando pelas pessoas que são os enfermos da nossa comunidade, que precisam da nossa oração e do nosso cuidado especial. Vamos lembrando então, quem está em tratamento de saúde, tratando de um câncer. Nós temos a Jaqueline Lindol, nós temos a Dona Maria Becker, que estão lidando, né, com esses sofrimentos difíceis aí de enfrentar, esses momentos complexos, né, de muita dúvida, muita dor, muita tristeza, muita insegurança, mas muitas bênçãos, estão sendo abençoadas também por Deus, e que Deus continue abençoando para que o tratamento dê certo e que tudo fique bem na vida de vocês. Seguimos orando também pelo restabelecimento da nossa querida diretora da nossa escola, Eliane Machado. Seguimos orando pela Egina Far, que permanece também em recuperação de cirurgia. Seguimos orando pela Dona Irene, Ladvik, também, que passa por um momento de recuperação da sua cirurgia. Também passamos pelo momento da Sula, né, que também sofreu uma queda, teve uma fratura no braço. Continuamos orando por ti, Sula, para que tudo fique bem na tua vida. E seguimos orando pelo Ramírez e pela Silvia, pedindo que lá também a mão de Deus esteja estendida. Seguimos orando pela minha sogra, que também está internada novamente, né, numa situação de debilidade de saúde lá, pedindo que Deus esteja presente com ela.
E por estes nós queremos então trazer a pedido que Deus esteja na vida de cada um deles, trazendo paz, amor e bondade. E de repente alguma situação que eu não tenha conhecimento e que você esteja passando por alguma dificuldade, que está nos ouvindo, que Deus esteja contigo também e te fortaleça para que você possa atravessar esse momento difícil da sua vida e celebrar a vida novamente, com alegria. Seguimos nosso momento de oração agora. Querido Deus e amado Pai do céu, muito obrigado por seres o Deus presente na vida de cada um de nós, por tornar possível a nossa caminhada e torná-la abençoada. Te pedimos a Deus que sejas paciente conosco, nos acolha sempre em bondade e amor e não leve em conta as nossas falhas e fragilidades. Pelo contrário, quando estamos frágeis, quando estamos em dificuldade, quando estamos enfermos, nós queremos pedir a Tua ajuda, a Tua presença, a Tua força, para que possamos enfrentar esses momentos difíceis e vencê-los também. Pedimos então que Tu estendas a Tua mão sobre os nossos irmãos enfermos que mencionamos há pouco, que cada um deles possa ter a Tua proteção, o Teu amor, a Tua graça, e com a Tua força possam enfrentar esses momentos de dificuldade que estão passando, sem desanimarem, mas continuarem firmes na certeza de serem por Ti atendidos, acolhidos e bem cuidados. Que os Teus anjos estejam ao lado de cada um, que a família possa estar sempre presente, dando apoio, e que os amigos possam estar atentos a todas as necessidades e comparecer para ajudar. Pedimos a Deus que multiplique as forças desses irmãos que estão por vezes cansados e às vezes desanimados. Pedimos a Deus também Tua bênção, Tua paz e proteção para os nossos irmãos aniversariantes, que eles possam ter a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça, terem muitos anos de vida. Agradecemos pelas bênçãos até aqui recebidas e pedimos que continuem sendo abençoados sempre por Ti. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, Te pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.